E aí, tudo bem? Como está? Bom, para começar, seja muito bem-vindo no canal. Eu sou Isaías Fagundes. Você que não é inscrito ainda, se inscreva. Você que já é inscrito e gostar desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque se você gostou, certamente outros gostarão. Se não gostou, tudo bem. Mas então, já para começar, eu quero te pedir, você que não é inscrito, se inscreva e também compartilhe o vídeo se você gostar. Então, bom, hoje eu quero gravar esse vídeo para falar sobre o cristão eu e o eu cristão, sobre as eleições e sobre política. Por quê? Já passou, né? Passou já as eleições, graças a Deus. Nós estávamos torcendo que terminasse, chegasse logo, que é um tempo muito conturbado, e ainda está, né? Ainda está bem complicado. Muito debate, muito assunto, não mudou ainda o assunto. E eu queria dar a minha opinião, né? Eu sei que para muitos, ninguém sabe quem é nós aí na fila do pão, porque não tenho tantos inscritos assim, não sou tão conhecido assim. Mas já que tem essa plataforma, eu gostaria de compartilhar a minha opinião, porque certamente alguns pensam igual, outros um pouco diferente. Então, já para começar, eu quero, né, que você preste atenção. Antes de você pular do vídeo, preste atenção no que a gente vai falar aqui. E comente também. Gostaria de ver seu comentário. Pode ser até um comentário crítico. Uma crítica é bem-vinda. Não tem problema, desde que ela seja uma crítica construtiva e não uma crítica agressiva, destrutiva e tal. Bom, então eu quero usar hoje o meu cristão eu e o meu eu cristão. Primeiramente, eu queria deixar bem claro, esse canal eu criei ele com o objetivo de falar sobre assuntos aleatórios nele. Não quero me prender sobre assunto. Por isso que eu coloquei o meu nome, Isaías DF, que é Isaías Dias Fagundes, para que eu não me sinta prisioneiro de um assunto específico. Não quero falar somente sobre teologia, sobre análises bíblica, mas quero ter oportunidade de refletir sobre todos os assuntos e geralmente vou usar, ou sempre, utilizar um contexto bíblico para tratar sobre assuntos seculares, sobre os acontecimentos à nossa volta, sobre a realidade da nossa vida. Por isso que eu coloquei meu nome, porque se eu colocasse um propósito ali no título, no nome, eu estaria preso àquele assunto. Então eu quero ter liberdade de falar sobre tudo quanto é assunto. E por isso que eu coloquei meu nome, para que ninguém diga, você criou um canal com um propósito e começa a falar sobre outros assuntos. Não, se eu quiser falar sobre economia, se eu quiser falar sobre filosofia, se eu quiser falar sobre Bíblia, teologia, se eu quiser falar sobre acontecimentos seculares, eu me sinto livre pelo fato de ter já somente o meu nome nesse canal. Então, deixando isso bem claro, todos sabem também que eu sou cristão, a minha posição cristã. Compartilhei nesse canal, tenho compartilhado muito conteúdo bom, conteúdo excelentíssimo, para muito aprendizado. Muitos conteúdos não sou eu que faço, mas já conteúdos que já estão gravados, que já estão aí e que poucos valorizam, eu tenho proposto, dado oportunidade aí para nós aprendermos sobre muitos assuntos. Quem quiser aproveitar, aproveitou, né? Esse ano mesmo de eleição, eu tentei no começo, já no ano, conscientizar as pessoas da importância de entender como funciona a engrenagem política, como funciona os três poderes, como funciona a posição de cada um dos poderes, como deveria. E aí eu sei que alguém vai dizer, de nada adianta saber se não funciona as coisas, a gente não consegue. Tudo bem, mas eu acho necessário sim conhecer, saber como funciona, entender qual é a função de um vereador, de um senador, de um deputado, de um presidente, etc. Eu acho legal, interessante, para nós não sermos alienados, não sermos fechados em nós mesmos. Então, dito isso, eu continuo então com o título, com o tema desse vídeo, que é
o cristão eu e o eu cristão sobre eleições, política e assuntos diversos. Bom, este ano eu vi que este ano foi um dos anos diferente de todos. Um ano com muita polarização, dois grupos de pessoas, não teve mais de dois, foi dois grupos de pessoas, os que votam no candidato A e os que votam no candidato B. Ou melhor, vamos usar a expressão aqui, os que votam no candidato L e os que votam no candidato B. Você sabe. E essa divisão, ela gerou um cisma, uma briga, um desentendimento e até uma certa ignorância, porque cada um adotou a sua escolha e dentro da sua escolha, dentro da sua posição, quando fechou esse contato ou esse candidato, quis se colocar todos os defeitos, os seus erros de lado e priorizar somente nas suas palavras, na sua atualização, naquilo que ele expôs. Só que isso se torna ignorância, porque nós temos sim que ter consciência do todo. Nós temos que ter uma análise crítica do todo. Eu votei, né, como quase todos, um grande número de brasileiros, e não foi todos, porque um número muito grande se absteve, não votou em branco ou nulo, mas eu fiz parte do grande grupo que votou. E eu, sinceramente, não votei no Lula. Mas pelo fato de eu não ter votado no Lula, eu não sou bolsominion, né? Eu não sou bolsominion e nem mesmo bolsonarista. Eu simplesmente votei com aquilo que eu entendia ser o voto de menos pior, mas já vou explicar para você. Só que o que acontece? Por que eu entro nesse conceito aqui de cristão eu e o eu cristão? Cristão eu é porque eu coloquei o cristão na frente do eu, né? E o eu cristão é porque eu coloquei o eu primeiro e depois trouxe o cristão. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, que o cristão eu é a minha base bíblica, os meus fundamentos, os meus conceitos. E se eu fosse chamar aqui, eu ia chamar agora aqui. Bom, eu cristão. Agora eu vou falar como cristão eu. Eu sou cristão eu. Presta atenção. Eu sou o cristão eu. Cristão eu, estou falando, vou falar com você. Aqui é o cristão eu, Isaías. Cristão eu, Isaías, vai ler um texto da Bíblia, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31, que está escrito bem assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Cristão eu, que estou falando aqui agora, eu votei como cristão, baseado nos meus princípios, nas minhas crenças, na minha visão. E eu, como cristão eu tenho a opção também de não votar. Só que eu vi muitos cristãos criticando cristãos que se posicionaram, criticando cristãos que se posicionaram politicamente, cristãos que se tentaram abrir os olhos de outros segundo aquilo que eles criam, criticando cristãos, porque achavam errado. Mas eles mesmos declaravam a sua visão contrária, mostrando qual era a sua posição. Então eles estavam errados. Por quê? Porque cristão eu sou cristão, mas eu sou gente. Eu pago imposto, eu preciso me alimentar, eu preciso ser um bom cidadão, eu preciso trabalhar, porque quem não trabalha, a Bíblia diz que não coma. Então, se você não trabalha, tendo condições, sendo saudável, tendo as possibilidades e as oportunidades se abrem e você não quer trabalhar, é porque você é um... Como eu estou falando como cristão, eu não vou usar uma linguagem pesada, mas você é um preguiçoso.
E aí a Bíblia diz para o preguiçoso que quem não trabalha não come. Quer ver um exemplo? Eu estou oficialmente, pela documentação carteira de trabalho, oficialmente eu estou desempregado. Já faz algum tempo. E precisando de recurso, eu fui fazer, muitas oportunidades surgiram. Surgiu a oportunidade de capinar um terreno, eu fui lá e capinei. Surgiu a oportunidade de arrumar um telhado, eu fui lá e arrumei, peguei um dinheiro. Surgiu uma oportunidade de trabalhar com o irmão Tiago, Deus abençoe. Trabalhei com ele também. Depois surgiu a oportunidade de trabalhar com o irmão Diego. O irmão Tiago é um eletricista. Aprendi um pouco de eletricidade, de instalação elétrica e tal, com o irmão Tiago. Depois surgiu a oportunidade do irmão Diego. O irmão Diego já é aquele que trabalha com alarmes, com portões. E eu fui trabalhar com ele. Depois surgiu a oportunidade, agora por último, de trabalhar com o irmão Antônio. O irmão Antônio é pedreiro, é também alguém que instala, que coloca porcelanato, né? Estou trabalhando com ele. Oficialmente não estou num emprego de carteira assinada, mas estou trabalhando. Por quê? Porque eu tenho saúde, eu tenho condições de trabalhar e se apareceu essa oportunidade. É uma oportunidade pesada para mim, que não estava acostumado a trabalhar em obra, é difícil, mas estou trabalhando. Por quê? Porque a ordem é essa. E quer ver uma coisa? Eu não consegui pegar o auxílio. Minha esposa tentou, não conseguiu. E a gente vê muita gente aí que não precisa pegando. Mas eu não dependo do auxílio do governo, porque eu tenho saúde, eu tenho disposição. E quando não surge a oportunidade, aí eu tenho que aproveitar e recorrer. Mas se eu dependesse disso, eu ia passar fome. Porque eu não conseguia, minha esposa não conseguiu, e eu desempregado. Mas como surgiu a oportunidade, eu tenho condições, estou trabalhando. Mesmo sendo um trabalho pesado, é um trabalho digno, um trabalho justo, um trabalho honesto. Então, tudo que a gente faz na sociedade é para a glória de Deus. Então, quem acha assim, não tem que se preocupar com isso, tem sim. Porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O cristão tem que ter posição, sim. O que o cristão não pode, e isso muitos erraram, é ficar um doente, um alienado, um fanático, um idólatra. Como é o cristão eu que está falando, eu não vou falar outra palavra, mas depois, com o eu cristão, eu vou falar. Não vou pegar pesado. Mas o cristão, ele não é alienado. Ele paga imposto, ele come, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar. Ele faz parte, sim, ele pode e deve opinar na sociedade. É que nem agora. Como cristão, quando tiver pautas, se houver pautas que quebram princípios que eu sei que é o melhor para a sociedade inteira, eu vou gritar. E eu sou cristão. Aí alguém vai dizer, não, mas você não tem que gritar, você tem que orar. Sim, eu vou orar, eu vou buscar em Deus, eu vou pedir uma direção para Deus, mas ao mesmo tempo eu vou criticar. Porque a Bíblia diz que eu tenho que honrar as autoridades, que eu tenho que respeitar as autoridades, porque elas são constituídas por Deus, mas enquanto elas não quebram o princípio de Deus. A gente vai ver lá na antiguidade, os mártires, eles morriam por quê? Eles não morriam porque eles diziam sim para tudo do governante. Eles respeitavam o governante porque era uma ordem de Deus. Eles se submetiam ao governante porque era uma ordem de Deus. Mas quando tinha que quebrar o princípio de Deus, eles desobedeciam, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, e não vai estar nada errado. Eu vou orar e tenho sim o direito, e biblicamente. Biblicamente também a política tem na Bíblia. Se a gente quiser excluir a política do convívio cristão na sociedade, a gente então tem que arrancar páginas que falam sobre José, que falam sobre Daniel, que falam sobre Neemias.
E não precisa ser muito inteligente, muito estudioso da Bíblia para entender que esses aí, eles eram políticos. Agora, onde está o erro? O erro está em muitos pastores que levaram a política para o púlpito. Isso está errado. Isso não está certo. Que levaram candidatos para cima do púlpito. Isso está errado. Isto não está certo. Isto nós temos que criticar. Mas aí nós não precisamos ir para a rede falar mal dos nossos pastores. Às vezes é o nosso pastor. Nós podemos chegar diante da liderança e censurá-los. Ou quem sabe critica também, não tem problema. Mas isso que está errado. Agora um pastor que faz como o meu pastor, e eu coloquei um vídeo aqui no canal sobre a ética e o posicionamento cristão nas eleições. Meu pastor, ele orientou as pessoas. Ele não deu nomes aos bois. Ele não falou, vote no Bolsonaro. Ele não falou, vote no Lula. Não, ele simplesmente falou qual é a consciência ética que um cristão deve ter. Se ele for votar, qual é o princípio que ele tem que analisar? O princípio que ele tem que analisar não é facilidades. O princípio que ele tem que analisar não é oportunidades, não é porque alguém me prometeu tal coisa. Não. O princípio que ele tem que analisar é princípios. Quais são os princípios que está por trás daquele candidato? E se eu achar que nenhum tem princípios, e é o que todo mundo... Eu vi muita gente caindo de pau no Bolsonaro, muita gente caindo de pau no Lula. Então vote em branco. Não vote, se abstenha. Entendeu? Agora, como cristão eu vou lhe dizer, os dois que estavam ali por último, agora no segundo turno, não tem um ideal, um perfeito, na minha visão cristã. Para mim ali, ou você votava no menos pior, ou você não votava. Minha visão como cristão. Então, cristão eu, que estou falando aqui, eu vou lhe dizer, nada de certo você cair de pau em quem se posiciona politicamente. Qual é o erro? O erro é a política subir para o púlpito, candidatos subirem para o púlpito sendo apresentados no púlpito, nomes de candidatos sendo incentivados em cima do... Isso é profanação. Mas agora uma igreja que orienta os cristãos a entenderem o valor dos seus princípios, o valor das suas decisões, independente de nomes, mas que tem que ter valores implícitos em todas as suas decisões. Eu pago imposto por valores. Eu trabalho por valores. Eu educo meus filhos, valores. Eu vivo na sociedade corretamente por valores. Ética, respeito, educação, etc. Então, o cristão, ele é gente. Quando alguém cai de pau na gente, eu vi muita gente que não é cristão também, caindo de pau nos cristãos. A primeira coisa, você que não é cristão e fica criticando, você não valoriza muitas vezes a igreja. Você não tá nem aí para a igreja, você quer que a igreja se exploda, que a igreja deixe de existir e ainda você quer opinar. Tá errado. Você não tem moral para opinar sobre a igreja. A igreja age como ela quiser. Mas agora eu estou falando como cristão que faz parte da igreja. Que faz parte da igreja. E como cristão eu vou dizer, está errado a profanação nos púlpitos. Está errado quando um pastor diz que quando o cristão é excluído da igreja porque declarou voto a tal candidato. Está errado. Não é correto. A igreja não tem o direito, a igreja instituída como sistema aqui na Terra, ela não tem o dever e o direito de manipular as pessoas. Ela tem o dever de ensinar, de instruir. Então, olha que interessante. Agora, uma coisa, você que fica criticando, até você, pastor, se houver algum pastor que está ouvindo aí, você que fica caindo de pau aí, você é um mentiroso. Porque muitas vezes você critica as pessoas que declararam voto a um candidato e você declara voto a outro candidato, fica quieto, não declare nada. Entendeu?
Então eu vejo que complicado, foi bem complicado. É feio ver cristão fazendo gesto de arminha para defender tal candidato, é feio isso, é incorreto, é errado. Mas também eu creio que é errado também cristão ficar fazendo declaração de L a candidato tal. Porque ambos representam um sistema corrupto. Ambos têm dívida no cartório. Ambos. Se você colocar na balança ali, vai dar algumas gramas de diferença, né? Então eu vi isso e é preocupante isso. É triste até mesmo. Só que agora alguém pegar e dizer que o cristão não tem direito, sim. O que o cristão não tem direito é de impor a sua vontade diante dos outros, mas expor o seu pensamento é dever e direito dele. A gente é gente. Porque você que fica criticando o cristão que se posiciona politicamente, você tem que esquecer, você tem que lembrar de uma coisa: você precisa comer, você precisa trabalhar, você precisa pagar imposto. Então, já que você é tão totalmente do céu assim, não faça mais isso, porque isso é da terra. Não busque auxílio do governo, porque é da terra. Não use as coisas da terra, porque é da terra. Agora, o que a Bíblia diz é que a gente tem uma herança, uma promessa de Jesus nos buscar. E isso a gente não pode se esquecer jamais. Mesmo eu votando, mesmo eu trabalhando, mesmo eu fazendo tudo o que eu preciso fazer na sociedade, eu tenho que jamais me esquecer de que eu sou herdeiro da terra prometida. Em breve Jesus vai voltar, e pode ser hoje, para me buscar. E eu tenho que estar preparado para isso. A coisa mais importante da minha vida é a volta de Jesus, é o céu, é a eternidade com Deus. Essa é a coisa mais importante. Mas mesmo assim eu ainda vivo aqui na terra. Eu ainda tenho que trabalhar, eu ainda tenho que conviver, eu ainda tenho que viver, eu tenho que pensar também. Ser cristão não é não ter cérebro. Tem gente que pensa que entrou na igreja, deixa o cérebro na rua. Não, fé também é pensar, crer também é pensar. Então eu quero deixar esse conselho aí aos cristãos, e já vai vir o eu cristão aí falar. Tá? Eu quero que você continue assistindo esse vídeo se você gostou, que agora quem vai falar vai ser o eu cristão. Bom, você ouviu o cristão eu, né? Agora você vai ouvir o eu cristão. O eu cristão, primeiramente eu falei lá do cristão eu, de que o cristão não deixa de ser gente, não deixa de fazer parte da sociedade, não deixa de agir na sociedade, né? Eu queria falar muito mais, só que como eu estou gravando esse vídeo bem aleatório, não tem script assim para seguir. Agora eu quero falar sobre o eu cristão. Como o eu cristão, eu vou ser sincero, meus amigos. Esses dois candidatos que estão aí tem pouca diferença. Para mim, Bolsonaro não perdeu para o Lula. Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Ele teve muitas atitudes erradas. Ele agiu muito errado em muitas coisas. Inclusive na pandemia, né? Palavras pesadas, grotescas, duras para as pessoas. Mas, mesmo assim, não tem como alguém dizer que o Lula é melhor que ele. Porque o Lula, ele tem uma participação numa das maiores corrupções do país, né? Foi descondenado, sim, mas isso não quer dizer que tudo que... Olha só, passou anos e depois liberaram ele, justamente para concorrer. Eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente vai ver que a gente vai ver uma coisa, não precisa ser muito inteligente para entender, que ambos usaram a igreja. O Bolsonaro, desde o começo, ele se utilizou disso.
Erradamente, certamente, não vou entrar nesse mérito. Agora o Lula por último. A gente viu o tamanho do caráter de um político. Fez aquela carta aos cristãos, fez toda aquela palhaçada, que pra mim é uma palhaçada. Porque ainda esse ano tem vídeo que ele falou sobre aborto, que ele falou sobre legalização de drogas e tantas outras coisas. E depois no final, perto das eleições, então ele decide gravar um vídeo dizendo, né? Tipo Lulinha que se converteu. Tudo bem, pode ser. Bolsonaro também, como eu volto a dizer, na pandemia, suas palavras duras, suas atitudes erradas, quando ele usou a expressão de um país de maricas, quando ele imitou pessoa com falta de ar, quando ele se utilizava de palavras. O eu cristão, eu não sou alienado, eu sei o que se passa, eu acompanho os jornais, acompanhei até aquela CPI que eu tive a oportunidade de estar trabalhando, e lá no meu trabalho eu podia ouvir fone de ouvido e eu fiquei acompanhando a CPI da Covid, que achei uma palhaçada. Também os debates, quando tinha todos os candidatos, para mim era um circo, uma palhaçada. O melhor ali era o Padre Kelmo, era o que mais divertia a gente. Mas agora você dizer que Lula é melhor que Bolsonaro é burrice, porque ambos tiveram atitudes erradas. E vou ser sincero, eu não votei no Lula. Não sou bolsominion, não sou bolsonarista. Eu espero que eu esteja errado. Eu espero. Mas o meu pensamento e o meu raciocínio diz que esse governo que vai assumir, eles vão afundar o barco. Mas eu torço e oro que não afunde. Por que não afunde? Porque eu tô no barco, não quero me afogar, não quero sofrer. Agora uma coisa é certa, esse ano de 2023 eu acredito que vai ser top das galáxias, que nem dizem. Vai ser bom. Mas todo o dinheiro que tu pede emprestado, tu usufrui, quando tu pede ali 20 mil reais emprestado, tu pede para um objetivo. E você compra tal coisa, faz tal coisa que você quer. E depois começa a vir as parcelas, vem a conta. E quando vem a conta, às vezes, se você não se programou muito bem ao longo da caminhada, você começa a ter dificuldade para pagar essa dívida. Alguns ficam até inadimplentes. Entram para SPC, entram para Serasa, porque não consegue manter o pagamento. Eu me lembro que alguns anos atrás eu peguei um valor no banco e as parcelas eram bem altas, meu salário era bom. Só que quando eu perdi o emprego, eu tinha que continuar pagando aquelas parcelas altas e foi horrível. E eu me lembro que chegou um ponto em que eu não consegui pagar e eu fiquei inadimplente. Aí depois eu tive que fazer uma negociação para limpar o meu nome. Então, gastar sem compromisso, sem responsabilidade, cedo ou tarde a conta vem. Então, ao meu ver, esse governo é irresponsável, né? Aí você vai dizer, o outro também. Pode ser. Mas vamos aí no governo que assumiu, que diz que tudo vai ser melhor. Ao meu ver, estão mentindo. Ao meu ver, é mentira. Aqui quem está falando é o cristão eu. Ao meu ver, é um pessoal que usou a gente, ou que usou as pessoas que precisam como massa de manobra, como massa fácil de manipular. Tirou a gente, como é o cristão eu que está falando, né? Como idiotas. Eu não votei nele. Mas eu creio que o que se promete é um conto de fadas. Eu até comentei com alguém que disse assim, olha,
eu vou aproveitar ano que vem todas as oportunidades que tiver, os benefícios que tiver. Eu creio que vai abrir muito concurso sem responsabilidade. Vão aumentar salários de categorias sem responsabilidade, sem pensar. E eu vou aproveitar, vou fazer concurso, vou estudar, vou fazer alguma faculdade que vai ter oportunidade, a gente tem que reconhecer isso. Mas eu sei, aliás, eu desconfio, saber não sei, mas desconfio, de que tudo isso vai ser sem pensar oferecido, sem calcular oferecido, só que depois vem a conta. Nada é de graça, irmão. Nada é de graça. Eles não nos dão nada do que eles não tenham nos tirado. Tudo que eles nos dão, eles já nos tiraram ou vão nos tirar. Então, ao meu ver, esse governo que vai assumir é um governo irresponsável. E ao meu ver, o primeiro ano vai ser bom. Mas depois, então eu te aconselho, se prepare, aproveite tudo que puder. Guarde o dinheiro, guarde, não gaste desenfreadamente. Se tiver oportunidade, aproveite as oportunidades. Mas a conta pode vir. Valores da sociedade. Eu, cristão, vou quebrar o pau se necessário. Vou para as redes, vou ir até para movimento. Sou contra. Não sou a favor desses movimentos aí que trancam rua. Não fui para rua. Me considero patriota porque eu sou brasileiro e eu valorizo meu país. Mas não sou doente. Não vou ir pra rua, não vou amanhecer na rua, não vou arriscar apanhar da polícia. Negativo. Negativo. Mas se acontecer que eles começarem a mexer naquilo que ele disse que não mexeria, aquela carta de compromisso que ele fez com os evangélicos, inclusive falando totalmente tudo contrário do que ele já tinha dito antes, eu vou gritar. Eu vou me envolver, sim, criticando. E aí quem se ofendeu promeceu, né? Porque a gente pode sim criticar valores deturpados. E a gente já vive numa sociedade com muitos valores deturpados, né? Muitos. Agora voltando lá, Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Ele foi um idiota, ele foi um bobo, ele foi um babaca, porque as suas posições foram erradas. Tentou defender seu filho, tem um monte de coisa. Só que o outro candidato também, ele não é limpo não. Não é o anjinho de Uriel. Mas vou respeitar porque ele será o meu governante. Agora, isso não quer dizer que eu não vou criticar. E outro, ele prometeu picanha, ele prometeu cerveja para quem bebe, eu não bebo, né? Então, quero refri. Quero ver isso. Quero ver se a economia vai subir. Um discurso que ele deu já mexeu em toda a estrutura econômica. E eu, sinceramente, eu tenho tendência a pensar de que ele vai ser radical nas suas palavras como o Bolsonaro, numa outra linguagem, e vai gerar os mesmos malefícios. Porque esse Lula paz e amor que você acha que vem aí, ele não é paz e amor não, ele vai ser radical. E com as expressões radical dele vai haver repulsa, vai haver rejeição, como havia para o Bolsonaro também, que tinha aquela língua pesada dele. Outra coisa, o Bolsonaro está errado também, porque ele perdeu a eleição, mas ele ainda é o presidente. E ele sumiu. A gente não vê ele falar nada, a gente não vê ele se manifestar, não vê ele tocar, não está nem trabalhando, vamos assim dizer. Está errado. Então, a gente pensando, a gente vê o erro dos dois lados. Só que alguém diz, então por que não sei o que, bibibi. Tá, mas tinha outros candidatos. Por que as pessoas preferiram escolher o Lula, já que não gostavam do Bolsonaro? Se tinha outros. Tinha o Ciro, tinha a Tebet, tinha outros candidatos. Mas é que o povo prefere votar naqueles que prometem coisas que lhe agradam. E político sempre vai falar naquilo que nos agrada.
Você viu que até o Bolsonaro usou o discurso de salário, benefício, porque enxergaram a gente como um produto, enxergaram a gente como pessoas influenciáveis por causa da comida e do bolso. Só que, sinceramente, a gente não precisa de benefício, a gente precisa de trabalho. Estou trabalhando com o irmão Antônio, irmão e amigo Antônio, que é construção civil. Ele não quer benefício, ele quer trabalho. E quando ele tem trabalho, ele oportuniza outros, como ele oportunizou eu e oportunizou um outro irmão nosso, irmão Elton. Sabe quem me ajudou nesse período que eu estava desempregado, sem dinheiro para pagar as contas? A minha mãe. Sabe quem me ajudou? Os irmãos da igreja. Sabe quem me ajudou? Os amigos que me levaram para trabalhar. O governo não me deu nada. Nada. Porque até o seguro-desemprego que eu peguei quando eu estava trabalhando na empresa é um dinheiro que eles já tinham me tirado antes. E depois que acabou o seguro, não ganhei benefício. Ainda estou oficialmente desempregado na carteira de trabalho. Então você que deposita sua esperança nesses homens mentirosos, enganadores, você simplesmente está sendo usado como uma massa de manobra e como um idiota útil. Agora, a minha crítica é você não brigar por nenhum. Quem briga pelo Lula é um burro. Quem briga pelo Bolsonaro é um burro também. Quem briga pelo Lula é um idiota. Quem briga pelo Bolsonaro é um idiota também. Quem ama esses caras como deuses e salvadores do mundo são os idiotas, os babacas. Né? Você tem que ter memória. Você tem que estudar, entender. Eu coloquei muitos vídeos aqui sobre educação política, mas ninguém quer aprender sobre política. Ninguém quer entender. Tem gente que vota em vereador achando que o vereador, a função dele é fazer tal coisa. E não é. Não sabem nem qual é a função de um vereador. Vota num deputado porque o deputado prometeu que vai fazer tal coisa, mas não sabe nem qual é a função. Às vezes ele prometeu que ele nem pode cumprir, porque não faz parte do dever, da função dele. Não seja idiota. Seja burro. Seja babaca. E vou ser sincero, não votei no Lula, votei no Bolsonaro. Mas pra mim, os dois são farinha do mesmo saco. A diferença é que um é um pouquinho menos pior. Então eu quero deixar essa mensagem forte, pesada, crítica. Eu queria falar. Porque muita gente tá aí, ó. Tem muita gente que apanhou nas ruas por causa de um governo. Tem muita gente que brigou com parente por causa de um governo. Eu até sinceramente andei me desentendendo com parentes, porque não por causa de A ou B, não por causa do L ou por causa da arma. Não. Eu me desentendi, sabe por quê? Porque as pessoas são doentes. Elas amam esses caras. Os mesmos que estão criticando hoje o povo que está defendendo o Bolsonaro nas ruas, e eu não estou dizendo que está certo e nem que está errado, cada um faz o que quiser da sua vida, mas eu não faria. São os mesmos que passaram noites e madrugadas na frente da delegacia ou de um lugar lá onde estava o Lula, pedindo Lula livre, que colocaram barracas e coisas. Aí é fácil olhar para o outro e dizer, são os doentes. Mas quando você estava lá, você era um doente também. Aí é um cego querendo guiar o outro. É um idiota querendo aconselhar o outro. Então pense. Nas próximas eleições, vote com cérebro. Se houver melhores candidatos também, porque a política brasileira, a corrupção, ela está na veia dessa população. Do ser humano em si, né? Mas parece que de todo ser humano, o brasileiro consegue ser um pouquinho mais corrupto que os outros.
seja honesto, seja trabalhador. Se tiver oportunidade, não dependa do governo. Use a cabeça, não seja compulsivo, alienado, idiota. E aqui é o eu cristão, né? Então, cristão ali, né? Como cristão ali, eu tenho cérebro para pensar e agir, raciocinar. Bom, vou terminar esse vídeo aqui. Eu quero que você pense sobre isso. Não pretendo falar sobre política de novo. Vou colocar uns outros vídeos, vou gravar uns outros vídeos aí sobre exposição bíblica, falando sobre assuntos da Bíblia, assuntos importantes, necessários da Bíblia. Quem sabe eu volte ainda a falar sobre esse assunto mais à frente, mas por enquanto pretendo trazer algumas reflexões bíblicas e também reflexões sobre a vida, sobre muitas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Que Deus abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.